Olá, humanos, tudo bem? Continuando a parte de compostos orgânicos, compostos orgânicos são aqueles que possuem carbono na cadeia principal, tem muitas ligações químicas. Então, dentro da sequência, a gente estuda carboidratos, menor parte do carboidrato monossacarídeo. Depois a gente estuda lipídios, menor parte do lipídio, ácidos graxos e glicerol. Depois a gente estuda proteína, menor parte da proteína, os aminoácidos. Aí tem os essenciais, tem os dispensáveis, que você produz e pode eliminar. Os essenciais você precisa buscar na alimentação. Tem mais dois grupos de compostos orgânicos, são os ácidos nucleicos e são as vitaminas. Vamos falar hoje de ácidos nucleicos. Dentro de ácidos nucleicos, eu já vou fazer uma sequência. Eu vou entrar em DNA, vou entrar em RNA e vou entrar em síntese proteica, tá legal? A gente vai fazer uma coisa só, dividido em partes para não ficar muito cansativo para vocês. Os ácidos nucleicos são chamados de macromoléculas, eles são muito grandes. Eles são tão grandes que quando eles estão juntinhos, formando uma cadeia, eles não conseguem nem passar pela carioteca. Por isso que a carioteca tem que ter poros na carioteca para permitir a passagem desses ácidos nucleicos, desses compostos orgânicos tão grandes. Bom, então você pode encontrar um nome ácido nucleico ou macromoléculas. A menor parte de um ácido nucleico é chamada de nucleotídeo. Então vamos colocar aqui. Nucleotídeo. Ok? Vale lembrar o seguinte: todo ácido nucleico é formado por nucleotídeo, mas nem todo nucleotídeo forma um ácido nucleico. Exemplo, ATP, uma bateria energética. Qual é a classificação orgânica de um ATP? Quando você não sabe, você marca sempre o quê? Proteína. Na verdade, não é uma proteína, na verdade, ele é um nucleotídeo. Mas ele não forma um ácido nucleico. Os transportadores de hidrogênio na respiração celular, do ciclo de Krebs para a cadeia respiratória, ou seja, o que você não entendeu e o que você não lembra, ele é chamado de NAD e FAD. Também são nucleotídeos. Quem transporta hidrogênio da fase clara para a fase escura da fotossíntese, o NADP, ele também é um nucleotídeo. Mas ele não forma um ácido nucleico, tá legal? Então a gente vai ver aqui a estrutura básica de um nucleotídeo e depois a gente vai juntando, tá legal? Bom, olha só, esse nucleotídeo, ele tem, eu coloquei em cor aqui, tá? Verde, azul, vermelho. Então já estou avisando para os daltônicos, eu sei que tem dificuldade, monocromáticos, mas eu estou dizendo, esse aqui é verde, esse aqui é azul e esse aqui é vermelho, porque essa cor vai se repetir ao longo do processo, tá legal? Então vamos lá. O que está em verde é a parte inorgânica, é o ácido, escrevi errado, deixa eu trocar a caneta aqui, é o ácido fosfórico, legal? Foram encontradas bactérias nos Estados Unidos que já conseguem montar essa estrutura aqui com arsênico. Mas vamos considerar só o ácido fosfórico, tá legal? Então o ácido fosfórico é a parte inorgânica. Vou separar aqui a parte inorgânica. Ok? Legal. O azul, essa casinha aqui, que na verdade é um composto orgânico com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, é uma pentose. Errei de novo. Pentose. A pentose é um monossacarídeo. Nós já estudamos monossacarídeos. Então vale lembrar o seguinte: os monossacarídeos são divididos em dois grandes grupos. Na verdade, vou colocar 5, tá? São as trioses, tetroses, heptoses, hexoses e heptoses. Você só precisa guardar pentoses e hexoses. Então isso aqui é uma pentose, é um monossacarídeo. Quando nós estudamos pentose, nós lembramos de duas pentoses mais importantes para o nosso ensino médio, nosso vestibular.
É a ribose e a desoxirribose, tá legal? Então, vou colocar aqui ribose ou desoxirribose. Desoxirribose. Isso aqui é orgânico. A gente já estudou isso, tá legal? O mais importante é o que está em vermelho aqui. Isso aqui que está em vermelho é chamado de base nitrogenada. Isso aqui é uma proteína. Vou colocar aqui, proteína. Tá legal? Então, esse nitrogênio aqui, que não tem aqui e que não tem aqui. Então, toda vez que eu marco radioativamente esse nitrogênio aqui, eu estou marcando o nucleotídeo inteiro, eu estou marcando o ácido nucleico inteiro. Tá legal? Fechado? Bom, então olha só. Essas duas partes aqui, essa aqui e essa aqui, são as partes orgânicas do nucleotídeo. O que acontece é o seguinte, essa parte orgânica aqui é chamada de nucleosídeo. Essas duas partes orgânicas aqui, elas não são funcionais. Elas só vão ser classificadas como nucleotídeo quando essa parte orgânica estiver ligada a essa parte inorgânica. Então essa ligação aqui é muito importante, porque ela que vai dar praticamente a funcionabilidade do nucleotídeo. Então essa ligação você não pode esquecer. Vou marcá-la aqui. Vamos colocar aqui um asterisco, e eu vou colocar aqui ligação fosfodiéster, tá legal? Ligação fosfodiéster. É ela que vai dar a funcionabilidade para o nucleotídeo, certinho? Beleza. Bom, então, se eu estiver falando de DNA, vou usar o mesmo padrão de cores. A pentose será sempre a desoxirribose, ok? E a pentose do RNA será sempre a ribose. Não muda, ok? Bom, o mais importante para nós, então, é a base nitrogenada, ok? Essa base nitrogenada aqui, ela pode ter 5 tipos diferentes, mas nunca as 5 ao mesmo tempo, sempre uma ao mesmo tempo. Então ela pode ser TUACG, identificando todo mundo, ó, timina, uracila, adenina, citosina e guanina, ok? Então, por afinidade química, DNA polimerase, DNA helicase, enfim, RNA polimerase, uma série de fatores químicos que não vale a pena a gente ver agora, essas bases se combinam. A combinação para juntar uma fita com a outra, para formar qualquer coisa dentro da síntese proteica, vai ser toda ligação entre bases nitrogenadas. Então eu já vou colocar aqui para vocês. O A sempre combina com o T e o C sempre combina com o G. E no RNA, o A sempre combina com o U e o C sempre combina com o G, por afinidade química. Então eu tenho que guardar isso daqui, ó. O DNA sempre terá timina e nunca uracila. O RNA sempre terá uracila e nunca terá a timina, que é a grande diferença entre o DNA e o RNA para a nossa prova. Tá legal? Vale para nós ainda que o DNA possui 2 fitas complementares e o RNA uma fita. Existem vírus que possuem RNA de cadeia dupla, mas aí já é uma outra coisa, vai entrar em outro assunto mais aprofundado que não vem ao caso aqui no momento, tá legal? Bom, então isso daqui é importante. Então, se eu marcar radioativamente isso daqui, nitrogênio 14, nitrogênio 15, no caso nitrogênio 15,
eu vou conseguir rastrear esse nucleotídeo, esse DNA, porque eu estou com essa marcação radiativa aqui, tá legal? Bom, essas bases, eu vou colocar em vermelho, para ficar base com base. Essas bases, elas são classificadas em dois grupos, são as púricas e as pirimídicas. É uma classificação dentro da parte de química. Deixa isso para a parte de química. A gente tem que saber só esses dois aqui, esses dois nomes. Pois bem, as bases pirimídicas, T, C e U. As bases púricas, A e G. Ok? Olhando para esse esquema aqui e olhando para esse esquema aqui, a pergunta é a seguinte: bases púricas se combinam? A combina com G? Não. T combina com C? Não. C combina com T? Não. U combina com T? Não, nunca estarão juntos. U combina com C? Não. Agora presta atenção, A combina com T? Sim. A combina com U? Sim. G combina com C? Sim. Então, guarda. Bases púricas nunca se combinam. Bases pirimídicas nunca se combinam. Bases púricas se combinam com pirimídicas. Tá ok? Essa é a dica. Então, a gente tem a diferença básica entre o DNA e o RNA e essa classificação de bases nitrogenadas. Tá legal? As bases púricas não se combinam com outras bases púricas. As bases pirimídicas se combinam com outras bases, não se combinam com outras bases pirimídicas. As bases púricas se combinam com as pirimídicas. Ok? Então a gente viu a característica geral de um nucleotídeo, não esquecendo da ligação fosfodiéster. Se durante a formação do DNA, a duplicação do DNA, durante a formação do RNA mensageiro, enfim, se tiver alguma droga ou alguma substância que vá desfazer a ligação fosfodiéster, simplesmente o ácido nucleico perde a sua funcionalidade. Tá ok? Então a gente deu aqui o primeiro passo para o ácido nucleico. A gente vai entrar em ácidos nucleicos 2 e a gente vai falar bastante sobre DNA, depois a gente vai falar sobre RNA, depois a síntese proteica. Tá ok? Então a gente volta rapidinho, dá uma descansada, tira um print da tela se você quiser. Tá tudo direitinho aqui, deixa eu chegar para cá, beleza? Fechado então? Ok, então a gente daqui a pouco começa com o número 2, tá? Aguardo vocês. Humanos.